Bom dia, gente. Hoje, dia 10 de junho de 2020, né? Eu mandei para vocês uma atividade, 1001 e 1002. Essa atividade, ela é a carta de Pero Vaz de Caminha, justamente como se fosse a certidão de nascimento do Brasil, né? A carta de Pero Vaz de Caminha. Ela relata a viagem desde a saída de Portugal, né, de Belém, em Portugal, até a chegada deles aqui no Brasil, e durante a chegada tudo que vai acontecendo ele vai relatando nessa carta, né? O Caminha, o Pero Vaz de Caminha. Então, para lembrar para vocês fazerem a atividade e com muito cuidado, ler com muita atenção essa carta, porque é um documento histórico. É a certidão de nascimento do Brasil, conforme eu já falei. Então, esse é o momento da expansão marítima portuguesa, né? Faz parte do processo dessa expansão. Na verdade, que já havia começado desde 1415, com a conquista de Celta, e aí foram várias outras conquistas, a conquista do Cabo das Tormentas, né? Depois Cabo da Boa Esperança, conquista das Índias, em 1498, a chegada de Vasco da Gama às Índias, que era o principal objetivo dos portugueses, chegar às Índias e trazer de lá as especiarias, cravo, pimenta, canela, né? E aí, só que nesse contexto, né, a Espanha, que era concorrente de Portugal nesse processo, já havia chegado ao continente americano. Os espanhóis, em 1492, eles já haviam chegado aqui no continente americano. Inclusive, quando o navegador Cristóvão Colombo, né, que foi financiado pela realeza, né, espanhola, pelo Fernão de Aragão e pela Isabel de Castela, né, eles tiveram financiamento ajudado, é claro, pela nobreza, né? Muito mais pela nobreza do que pela burguesia espanhola, essa nobreza feudal ainda. Eles vão ser financiados, e era para uma viagem de circunnavegação do Cristóvão Colombo, e ele acaba chegando ao continente americano. Vocês sabem que a Terra é redonda, apesar de alguns estarem questionando ainda hoje, né? E a Terra é redonda. Ele saiu para uma viagem de circunnavegação na intenção de sair da Espanha e chegar às Índias, né? Só que ele vai ter no meio do caminho o continente americano, e ele não sabia. E quando chega no continente americano, ele inclusive chamou os povos daqui de índios, né? Pensando ter chegado às Índias. Depois leva a mostra para o rei da Espanha. Então, em 1492, isso, né? 8 anos antes dos portugueses chegarem aqui. Em 1494 vai ser feito o Tratado de Tordesilhas, porque Portugal está disputando com a Espanha o território desconhecido, né? Então eles fazem esse acordo, fazem a bula intercoetera, que Portugal não concorda com esse primeiro acordo, que deixava de fora praticamente o Brasil para Portugal, e essa parte da América, né, que é a América Portuguesa, ficava de fora. E aí vai ser feito um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas, e esse sim autorizado pelo Papa e com a concordância do rei de Portugal e da Espanha. E aí, no Tratado de Tordesilhas, o que hoje é o Brasil, né, e na época vai se tornar América Portuguesa, vai fazer parte de Portugal. Então, isso em 1494. Então, ele já reclama, porque teve a bula intercoetera, que ele ficaria de fora, né, a parte da América que corresponde à parte do Brasil hoje ficaria de fora. Então, ele reclama, mesmo sem ter vindo aqui. Olha só a estratégia dos portugueses. E aí, em 1494, é feito o Tratado de Tordesilhas. E aí sim, aí incluía essas terras que hoje é o Brasil. E em 1500, eles vêm e registram essa terra como terras de Portugal. E aí divide, a América fica dividida, né? Parte espanhola, parte da América hoje que fala o espanhol, né? Foi a parte da Espanha, descendo do México até a Argentina, Uruguai também, foi parte espanhola. E a parte portuguesa, o Brasil, que passa a fazer parte do Império Português a partir de 1500, né? Quando Portugal está consolidando o seu império no Atlântico e no parte do Oceano Índico também, né? Os portugueses estão consolidando
o império deles. E aí chegam aqui ao Brasil e o Caminha vai justamente registrar toda essa viagem, né? Ele vai registrar toda essa viagem, como foi o encontro com os povos indígenas, e é justamente isso que eu quero que vocês percebam nessa carta. Como é que foi esse encontro com os povos indígenas, né? Como é que foi essa viagem? Ele relata a viagem até a chegada ao Brasil. Então, nesse primeiro momento da carta, isso é uma parte da carta, ele vai chegar até o momento em que ele descreve como foi esse encontro e como eles viam os povos indígenas. Eles estão chegando justamente onde hoje é a Bahia. O Caminha está chegando, o Cabral está chegando com sua frota justamente onde hoje é a Bahia. Ele vai chegar nessa região, que hoje chama-se Porto Seguro, a região turística, até hoje ele deu esse nome também. Então vocês vão perceber como se deu esse encontro, e lá ele faz um encontro com a etnia, certamente a etnia Pataxó, tá? Que eles estão lá até hoje. Então esse encontro é um encontro muito interessante, esse relato é um relato interessante. Eu estou deixando esse material para que vocês façam e me devolvam. Pode me devolver pelo WhatsApp, conforme alguns já têm feito. Por favor, me devolvam, porque agora, a partir de agora, começam as avaliações, gente. Tá bom? Aquelas avaliações que vocês fizeram lá no início de trabalhos, acabaram ficando na escola, e nós estamos sem acesso à escola. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer. E a partir de agora, tudo que eu estou mandando, e vocês vão me devolver como avaliação. Eu vou colocar quantos pontos estará valendo, provavelmente vai ser a partir de 1 ponto, cada exercício, tá? E vamos fazendo, discutindo essas questões aí. Qualquer dúvida, me mandem aqui pode ser aqui pela plataforma ou mesmo lá pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida podem perguntar. Um abraço para vocês. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre essa conquista do Brasil dentro desse contexto de expansão marítima, estados modernos europeus, né? Como é que isso funciona? Porque a partir daí virão várias transformações dentro da Europa. Vai vir logo ainda no século XV, isso aí é finalzinho, né, do século XIV, finalzinho do século XV, início do século XVI. Isso aí, né? 1500 ainda é século XV, né? Vocês sabem aquele método, risca os 2 últimos 0, quando for terminado em 00, para descobrir que século é. Risca os 2 últimos 0, o número que aparece é o século. Então, 1500, risca os 2 últimos zeros, apareceu 15, século XV. 1501, risca os 2 últimos dígitos, 0 e 1, né? Então, o que vocês vão fazer? Riscou 0 e 1, pega esse 15, soma mais 1, século XVI. Então, nós vamos de século XVI até 1600, tá legal? Século XVI até 1600. Então, nesse século XVI, vão acontecer uma série de transformações na Europa. Nós vamos ter a Reforma Protestante. Tudo isso vai estar nesse contexto de Estado moderno que nós vamos estar estudando junto. Nós vamos ter o Renascimento também, já tem um início aí do Renascimento nesse período, finalzinho do 15 e início do 16. Nós temos já o Renascimento também, artístico, né? E estético, na arquitetura. Vai ser a Europa está efervescente, né? Efervescente culturalmente e economicamente também, tá bom? Então nós vamos discutir essas questões aí, tá? Então façam esse exercício e me enviem, por favor, tá bom? Porque a partir de agora nós vamos começar as avaliações. Obrigado.